Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Digital Autos. Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês uma das picapes mais vendidas do Brasil em uma versão que acabou de passar por mudanças importantes na linha 2025, incluindo de motorização. Essa aqui é a Fiat Toro Ultra, agora Turbo Flex. E hoje nessa avaliação completa a gente vai falar de todos os detalhes, como desempenho, consumo, acabamento, espaço interno, caçamba, equipamentos opcionais. Vamos falar de tudo para descobrir então se vale a pena ou não você levar para casa essa versão Ultra da Fiat Toro. Como de praxe aqui no canal, vamos começar falando sobre o design. Nessa versão Ultra ela traz uma grade com esse acabamento em black piano. O formato em si é o mesmo para todas as versões, porém a Ultra é a única que tem essa barra em vermelho aqui em cima e também o vermelho ao lado do logo da Fiat, né? Um contorno ali no logo bem grande da Fiat inclusive. E você tem, claro, em todas as versões a Fiat Flag, que é aquela bandeirinha italiana. Falando de conjunto de iluminação, você tem aqui tudo, felizmente, em LED. No primeiro andar, digamos assim, você tem o DRL, que também funciona como luz de lanterna, e inclusive nesse mesmo design você tem a luz de seta piscando em laranja. Digamos que no segundo andar, que é o principal, você tem o farol baixo e o farol alto em LED também, por espelhos, tá? O farol alto eu acho que poderia ser até um pouquinho mais potente, e no andar mais baixo ali você ainda tem o farol de neblina, que felizmente também em LED, e ele traz a luz de conversão estática, ou seja, até 40 km por hora aproximadamente, ele vai ligar de somente um dos lados caso você vire o volante para aquela direção, ou então acione a seta. Isso para ajudar a iluminar a curva. E fica mais bonito também, né? Confesso que eu gosto bastante desse conjunto de iluminação, mas algo que me incomoda é que quando você está com a chave acionada, como estamos agora, você não consegue desligar o DRL. Então à noite, se você estiver parado em algum lugar, vai ficar chamando atenção à toa. Mas aqui para a lateral a gente encontra rodas de liga leve com esse acabamento escurecido. Pessoal, tá bem sujo aqui porque a gente testou o carro de verdade e não deu tempo de lavar antes de gravar, então me desculpem, mas algo que eu não gosto muito da roda preta, além de aparecer bastante a sujeira, vocês podem perceber que ela fica meio cinza. Na minha opinião, ela apaga um pouco o visual do carro, embora tenha combinado com essa versão Ultra da Toro. Os pneus aqui são medida 225/60 aro 18 de perfil urbano, como vocês podem notar. Algumas versões trazem pneus de uso misto. Essa aqui já tem de série também esse para-barro com o nome Toro, estribo lateral também é de série, porém o manual não informa quantos quilos isso aqui suporta. Me parece bem robusto, mas infelizmente não consigo confirmar essa informação para vocês. Vou tentar buscar ela com o pessoal da Fiat. Nessa versão você tem o logo Ultra, que eu acho bem bonito aqui na lateral, e reparem que já tem o Turbo 270, denunciando a motorização que a gente vai falar daqui a pouquinho. Os retrovisores, aqui ele dá uma disfarçada porque o carro também é cinza, mas ele tem um acabamento cinza um pouco mais brilhante, digamos assim, tá? Então mesmo se você pegar uma Toro Ultra branca, o retrovisor será nesse cinza. Tem repetidor de seta em LED, quando você abre a porta ele tem também uma luz de cortesia aqui embaixo, tem rebatimento elétrico, enfim, tem bastante funções que a gente vai falar depois para vocês. E eu gosto desse repetidor de seta, que ele fica bem visível até mesmo de dia. Acho que faltou um black piano aqui na coluna B, ou quem sabe até mesmo no arco dos vidros. O rack de teto aqui também é no preto convencional, talvez um detalhezinho vermelho aqui, por exemplo, acho que ficaria bonito, já que tem lá na frente, né? Maçanetas são na cor da carroceria também, tem o botão da chave presencial, depois a gente fala melhor sobre isso. Acho que faltou um friso ali embaixo também, nessa linha aqui, não sei se ficaria bonito em vermelho, mas um friso numa cor diferente, acho que seria bem interessante. Um pouquinho mais para trás a gente consegue perceber essa espécie de Santo Antônio, porém é estético. Reparem que como ele não é vazado, você não consegue amarrar nada aqui. Inclusive essa peça também é estética, tá? Não coloquem muito peso aqui, porque pode danificar. Já aqui na traseira, além de bastante sujeira, a gente tem como principal destaque essa capota rígida, né? A versão Ultra é a única da Fiat Toro que traz essa capota aqui, como vocês podem ver, também em lata, digamos assim, né? Por conta disso, você tem também esse Santo Antônio aqui integrado, né? Uma espécie de Santo Antônio, como se fosse, na verdade, um aerofólio, porque é um elemento mais estético mesmo. Felizmente, temos brake light em LED ali em cima. E mais aqui abaixo,
tem uma certa decepção. Desconsiderando, claro, essa capota rígida, que é a exclusividade dessa versão, você tem o mesmo visual desde o lançamento da Toro lá em 2016. E também é o mesmo design para todas as versões, com exceção do logotipo, né? O Toro aqui no caso é escurecido, o Ultra aqui também, acho que poderia ter uma grafia um pouquinho mais exclusiva, digamos assim. E agora o Turbo 270, já que essa picape não é mais diesel. E o para-choque é exatamente o mesmo também, você tem esse acabamento aqui em cromado e o restante é no plástico preto convencional. E logicamente o logo aqui no centro continua igual também, porque a abertura dessa picape é um pouco diferente da tampa aqui da caçamba, que a gente vai falar daqui a pouquinho também. Mas já dá pra ver que tem inclusive a câmera de ré. Falando de conjunto de iluminação, uma certa decepção também, porque você tem aqui a iluminação em LED, mas somente para guia de lanterna. A luz de freio, a luz de seta, essa pelo menos é bem trabalhada, ela parece aqui uma pedra preciosa, né? Então ela fica bem bonita. Assim como ela, a luz de ré também é do tipo convencional. Convenhamos que depois de tanto tempo do lançamento já poderia ter ganhado uma lanterna Full LED aqui na traseira. E você está assistindo essa avaliação totalmente de graça, não é mesmo? Então, por favor, deixa o seu like aqui embaixo, que também é uma função gratuita, mas que ajuda muito o nosso trabalho. A gente só consegue se manter em razão dessa ajuda de vocês. Então, por favor, já aproveita também para hypar o vídeo. Caso você tenha atualizado o seu aplicativo do YouTube, fica ali perto dos comentários e também é gratuito. Da mesma forma, ajuda muito a gente. E vamos falar agora sobre conjunto mecânico, que é uma grande novidade dessa versão Ultra aqui da Fiat Toro. Ela utiliza o já conhecido motor 1.3 T270. Aquele Turbo Flex de 4 cilindros em linha com injeção direta de combustível, mas nós temos mudanças importantes nesse motor. Já passaram vários modelos com esse conjunto mecânico aqui no nosso canal, inclusive em vídeos de avaliação completa, e eles rendiam uma potência máxima de 185 cavalos com etanol e 180 com gasolina, mantendo um torque de 27,5 kgfm com ambos os combustíveis. Mas essa Toro aqui já é 2525, ou seja, fabricação 2025, modelo 2025. E é importante ressaltar isso porque esse motor, em razão das novas normas de emissões de poluentes, o Proconv L8, passou por algumas modificações e ele acabou ficando um pouco mais manso, digamos assim. Agora, com ambos os combustíveis, ele traz 176 cavalos, mas pelo menos manteve o torque de 27,5 kgfm. Se vocês fizerem uma comparação rápida, o número com etanol caiu bastante, são 9 cavalos a menos, porque ele passou de 185 para 176. Agora, o número com gasolina muda bem menos, são somente 4 cavalos, com vantagem para a linha anterior, né? Ele ficou um pouco menos potente aqui. Na prática, você provavelmente não vai perceber essa mudança, mas é lógico que no momento do test drive a gente vai fazer um teste de desempenho para falar sobre isso para vocês. Mas algo que também mudou foi a faixa de rotação. Antes, a potência era entregue a 5.750 rotações. Agora, com etanol, é entregue a 5.250, mas com gasolina mantém o mesmo número de 5.750. A faixa de rotação do torque também mudou. Agora é entregue a 2.000 rotações e antes era entregue a 1.750. Então hoje ele chega um pouquinho mais tarde. E junto com esse motor 1.3 Turbo Flex, segue aquela transmissão automática convencional com 6 velocidades. Lembrando que toda Toro Flex, pelo menos por enquanto, traz somente tração dianteira. E antes da gente falar sobre o desempenho, é importante que comentemos sobre o peso. Nessa versão Ultra, lembrando, ela é a mais completa das configurações Turbo Flex, ela traz um peso de 1.712 kg. Ou seja, não é muito leve não. E eu gosto também de citar para vocês a capacidade de reboque. Aqui na Fiat Toro é de 400 kg. Mas lembrando, pessoal, esse número reflete também na capacidade de carga. Daqui a pouquinho, quando a gente for falar sobre a caçamba, eu vou citar também a capacidade de carga do carro para vocês. E isso é importante porque a capacidade de reboque afeta diretamente a capacidade de carga do carro. Então, se você colocar 400 kg aqui no reboque, vai ter que diminuir os 400 kg, por exemplo, da caçamba ou até mesmo dos passageiros aqui na Fiat Toro. E isso não é exclusivo dessa picape, tá? Isso acontece com qualquer uma delas.
Agora sim, citando para vocês os números de desempenho. Segundo a Fiat, a picape aqui acelera de 0 a 100 em 10,1 segundos com ambos os combustíveis e atinge uma velocidade máxima de 197 km por hora. Mas aqui tem um detalhe curioso. Na ficha técnica oficial da marca, a Fiat declara que esse 0 a 100 é feito com o stall. Stall, pelo menos na aviação, a gente usa para falar que o avião ele perdeu a sua sustentação, ele perdeu a sua estabilidade, digamos assim. Então, imagino eu, posso estar fazendo uma interpretação errada, a gente vai perguntar isso para o pessoal da Fiat, mas imagino que eles queiram dizer que com stall significa que é sem os controles de estabilidade ligados. Vou tentar confirmar isso para vocês, mas para efeito de comparação, a gente pode dizer que a Vulcano Flex até a linha 2024 fazia 10,7 segundos no 0 a 100 e atingia 201 km por hora de velocidade média. E como essa picape ficou menos potente, acredito que o stall seja realmente algum truque que eles usaram para dizer que a picape na verdade ficou mais rápida no 0 a 100. Mas com esse peso e esse desempenho, como será que fica o consumo de combustível? Segundo os números do Inmetro, na cidade essa picape faz 6,5 km por litro com etanol e 9,4 com gasolina. Já na estrada, 7,8 com etanol e 10,8 com gasolina. Mas eu testei a Toro Ultra durante uma semana e eu posso dizer que na cidade geralmente eu fiz entre 8 e 9, no máximo 9,5 km por litro com gasolina, lembrando. Mas a gente fez o nosso teste de consumo urbano, onde naquele nosso trecho padrão de cidade, com ar-condicionado ligado, também com gasolina, seguindo aquele nosso padrão de sempre, ela fez 8,3 km por litro. Ou seja, não é muito econômica na cidade não. Tudo bem que é uma picape bem pesada, mas acho que poderia ter um consumo um pouquinho melhor. Já na estrada eu geralmente consegui entre 14,5 e até 16,5. Em alguns momentos eu passei de 17, encostando ali nos 18 km por litro. Lembrando que consumo é sempre variável, tá? Tô dizendo aqui para vocês o que eu particularmente consegui fazer com esse carro. E o consumo de estrada, então, eu acho muito bom. No nosso vídeo de viagem, inclusive, a gente fez o nosso percurso padrão de estrada, onde ela apresentou 14,8 km por litro com ar ligado e também na gasolina, assim como o teste de consumo urbano. E aproveitando esse assunto, vale citar que o tanque de combustível tem uma capacidade para 55 litros. Vamos aproveitar essa parte um pouco mais técnica do vídeo para a gente falar que a suspensão dianteira é independente do tipo McPherson, enquanto na traseira uma grata surpresa, independente do tipo Multilink. Isso é bem raro nas picapes. Geralmente elas têm feixe de molas aqui atrás, o que costuma deixar a picape pulando bastante quando está vazia. Aqui na Toro a gente vai falar melhor sobre o conforto na hora do test drive, mas a Multilink é o mesmo que você encontra, por exemplo, no Nissan Sentra, que já passou aqui pelo canal e é um sedã médio. Agora, falando de freios, aqui a Fiat cometeu um pecado. Lá na dianteira são a disco ventilados, mas aqui na traseira continua com o velho sistema de tambor. Outras informações que eu gosto de citar para vocês. A plataforma desse carro é a Small Wide monobloco. Destaco que é monobloco porque a maioria das picapes, pelo menos de médias para cima, trazem chassis em sua construção. O monobloco é o mesmo sistema utilizado por carros de passeio, como um sedã, um SUV e etc. Então a gente percebe que a Toro tem uma vocação um pouco mais para SUV e não tanto para aquelas picapes mais off-road, mais, entre aspas, raízes, digamos assim. E também é interessante citar que a Fiat Toro é sim brasileira, ela é produzida lá em Goiânia, Pernambuco. E vamos aproveitar ela aqui de lado para a gente falar sobre dimensões. Como sempre fazemos aqui no canal, farei um comparativo com outras duas picapes para a gente entender o quanto a Fiat Toro é grande ou pequena. Dessa vez eu escolhi a Ford Maverick, que também é uma picape intermediária, e escolhi também a Toyota Hilux, que é a picape média mais vendida do Brasil. Então também vale essa comparação para vocês. De comprimento aqui na Toro a gente tem 4,94 m, enquanto a Maverick tem 5,7 e a Hilux 5,32.
De largura aqui na Toro a gente tem 1,84 ou 2,3 se levarmos em conta também os retrovisores, enquanto a Maverick tem exatamente a mesma medida de 1,84 e a Hilux é um pouquinho maior com 1,85. De altura são praticamente 1,69 aqui na Toro. Acredito eu que seja já com as barras de teto, mas infelizmente não está especificado isso no manual aqui da Toro. Já a Maverick é um pouco maior com 1,73 de altura e a Hilux bem maior com 1,81. De entrechos, 2,98 aqui na Toro, a Maverick tem 3,8 praticamente e a Hilux tem um pouquinho mais de 3,8 também. E eu gosto sempre de citar a capacidade off-road, mesmo que o carro não seja 4x4, porque isso também ajuda em superação de obstáculos urbanos, por exemplo. A altura mínima em relação ao solo aqui da Toro Ultra é de bons 20,4 centímetros. Ângulo de entrada aqui na frente fica definido em 25,5 graus. O ângulo central, que também é conhecido como ângulo de rampa, 22,1 graus. E o ângulo de saída, que fica lá atrás, 28,8 graus. A capacidade de imersão, de acordo com o manual, é de no máximo 48 centímetros. E vamos falar agora para vocês sobre a caçamba. A gente tem aqui uma abertura um pouco diferente, como a gente já conhece de outras Fiat Toro. Ela abre de lado, como vocês podem notar. Isso é bem importante porque você não faz esforço nenhum, a tampa é bem leve, mas também tem seus pontos negativos. Primeira parte positiva. O legal é que aqui você consegue chegar mais próximo da base do para-choque. Então, se você tiver que pegar alguma coisa lá no fundo, você tem mais área livre para conseguir acessar. Por outro lado, se você for colocar uma carga aqui um pouco mais longa, você não tem a tampa da caçamba para apoiar. E nessa versão Ultra, se a gente puxar esse botãozinho, a gente percebe que através de 2 amortecedores, ele já sobe a tampa. Não sobe muito não, tá? Esse aqui é o máximo, mas já te ajuda a acessar com mais facilidade alguma coisa aqui da caçamba. Vocês devem estar se perguntando o que é isso, né? Mas a gente já fala para vocês. Primeiro, eu quero citar aqui alguns detalhes. Essa tampa aqui rígida, na teoria, serviria para não deixar entrar água ou poeira. Mas vocês podem ver que a realidade, na verdade, é outra, né? A água entra até um pouquinho menos, mas poeira não tem jeito, entra bastante. E é justamente por isso que você tem de série nessa versão Ultra esse bolsão aqui da Mopar, que é a marca de acessórios do grupo Stellantis. Lembrando que isso aqui é um acessório de outras versões, mas aqui na Ultra ela vem de fábrica com essa bolsa. Então você tem essa abertura aqui embaixo, por exemplo, bem fácil de abrir inclusive. Você tem esse revestimento meio térmico, digamos assim, que ajuda a preservar a temperatura, ou você pode abrir ela aqui por cima também, mas o compartimento é o mesmo, tá? Você tem acesso ao mesmo lugar. Vou tentar confirmar com o pessoal da Fiat qual que é o tamanho dessa bolsa, mas ela é bem grande, cabe bastante coisa aqui dentro. E legal que você pode prender aqui nas laterais, se você quiser, ó, eu prendi os 6 ganchos. Esses ganchos também servem para você amarrar alguma carga, por exemplo. Esses daqui não, porque esse aqui é onde fecha a tampa, tá, pessoal? Mas você pode deixar solto também se quiser, ou até mesmo dobrar ela para deixar num cantinho onde não ocupe muito espaço. E falando sobre espaço, é importante a gente citar que a capacidade aqui é de 937 litros. Agora, a capacidade de carga fica definida em 670 quilos. E para um efeito de comparação, as versões a diesel levam 1.010 quilos, então é uma diferença considerável. Agora, se a gente comparar com a Ford Maverick, ela tem, na versão 2.0 turbo, 943 litros, é um pouquinho maior, só que leva menos carga, somente 622 quilos. E a gente tem também aqui a iluminação de LED do lado direito, que se acende sozinha quando você abre as portas, né? Ou então você pode acionar lá por dentro. Pessoal, tirei aqui o bolsão ali das travas para vocês verem melhor como você consegue, digamos que guardar ele, né? Você consegue dobrar certinho se você quiser. E também para vocês verem melhor a capacidade da caçamba. Lá no final você tem 2 ralinhos, né, para escoar a água. E já que eu falei de espaço, também é importante citar que, segundo os números oficiais da Fiat, de comprimento aqui na caçamba a gente tem 1,32 m, de largura praticamente 1,38 m e de altura 56,2 centímetros. Achei bem interessante essa versão Ultra agora vir com essa bolsa, porque dessa forma você consegue proteger as suas coisas da água e da poeira. Mas bem que essa função já poderia ser cumprida
aqui pela tampa, né? E olha, pessoal, aqui é complicado de fechar com uma mão só, tá? Porque se eu bater aqui assim, ó, agora deu certo. Mas muitas vezes ela fica um dos lados um pouco mais aberto. Então você tem que dar uma porrada um pouco mais forte para que feche de forma uniforme. E esse aqui é o interior da Fiat Toro Ultra. Vamos conferir como que é o acabamento? Tudo plástico duro, como vocês bem podem notar. O que já era um pouco esperado para uma picape, mas considerando que ela é um pouco mais voltada ao lazer, o acabamento realmente fica devendo. Eu não acho assim ele tão ruim, porque pelo menos ele é bem bonito quando a gente fala de visual, e ele é bem montado, digamos assim. Você não tem nada exageradamente aqui mal montado ou de péssima qualidade. Ele só é simples. Aqui, pelo menos na versão Ultra, no painel, você tem um revestimento que imita como se fosse aqueles pisos de ferro, se eu não me engano, né? Mas lembrando que é um adesivo, tá? Ele não tem uma textura realmente em alto relevo, digamos assim. E isso segue até aqui para a direita, onde a gente encontra o logo da versão Ultra. Aqui em cima você tem um certo porta-objetos, mas vai acabar caindo se você colocar alguma coisa maior aqui. Pelo menos tem essa espécie de tapetinho, digamos assim. E o acabamento de porta também é em plástico duro, com exceção dessa região aqui central, que é toda trabalhada em um couro. E nessa versão Ultra você tem essas duas costuras em vermelho. Agora aqui embaixo já volta a ser plástico duro. Pelo menos a saída do alto-falante, além de ser bonita, ela tem aqui um acabamento um pouco mais prateado, e aqui em cima a gente encontra, claro, algumas funções de vidro, como a gente já conhece, e também o rebatimento elétrico dos retrovisores. Também vale citar que essa versão tem o tilt down, ou seja, engatou a ré e abaixa o espelho direito para você ver a guia. Aqui embaixo, pessoal, você tem aqui uma garrafinha de 500 ml que a Volvo nos deu, muito obrigado, Volvo, que ela entra um pouquinho forçada aqui na porta. Pelo menos como aqui é mais leve, você consegue ter um certo ajuste. Mas uma garrafa um pouco maior aqui não vai caber. Uma de 1,5 litro, se eu não me engano, ela cabe bem espremida, já que se for aquelas de plástico, né? Se for uma rígida aqui, com certeza não vai entrar. E o porta-objetos aqui também é pequeno. Essa versão, ela tem aqui de série o estribo lateral, mas sinceramente, pelo menos para mim, lembrando, eu tenho um pouco mais de 1,92 de altura, ele mais atrapalha do que ajuda. Então quando eu vou descer do carro, eu tenho que esticar muito mais a minha perna para lá, para tentar não encostar aqui no estribo, porque como ela não é alta, não faz sentido você primeiro pisar nele para depois descer. Se eu fizer isso, aí eu bato a cabeça aqui no teto. E para subir também, você vai acabar encostando, ó como o estribo fica sujo, você acaba encostando a calça ou até mesmo a sua perna e vai sujar. Você tem aqui nessa versão uma soleirinha Ultra, mas é um adesivo simples, tá? Bem que já poderia ser uma soleira iluminada ou algo nesse sentido. Você tem de série aqui os tapetes de carpete. Tudo bem, não é a versão 4x4, mas sendo uma picape, acho que já seria legal também ter os tapetes de borracha, que são mais fáceis para você limpar. E também seria legal se a gente encontrasse aqui um tapete personalizado dessa versão Ultra, né? Esse aqui é do tipo convencional. Falando do banco do motorista, ele tem ajustes elétricos, incluindo o de lombar, e você pode também elevar somente essa parte aqui da frente, se você quiser. Não sei se vocês vão conseguir perceber, ou então você eleva ele por completo. Bem interessante, mas o do passageiro, lembrando, ainda é do tipo manual. Falando em bancos, a gente tem esse revestimento aqui um pouco exclusivo dessa versão, com o nome Ultra numa grafia bem bonita, né? Parece um prateado bem legal. Você tem esses detalhes em vermelho, aqui no couro micro perforado, por exemplo. Eu achei ele bem discreto, tá? Não fica aquele vermelho extravagante, mas você tem também aqui no apoio de cabeça, lógico, o Fiat Flag que tem em todos os modelos da marca hoje. E aqui o couro já é mais liso. Eu acho esses bancos confortáveis, embora eles sejam um pouquinho mais rígidos. Não é aquele tão molenga, tá? A única coisa que me incomoda é que o apoio de cabeça aqui ele fica um pouco baixo. Então eu que sou alto, eu reparo que ele ainda pega um pouco no final das minhas costas. Isso pode te incomodar um pouquinho. Falando agora para vocês sobre sistema de ar-condicionado. A gente tem aqui, felizmente, um ar digital e dual zone. Então você regula uma temperatura para o passageiro e outra para o motorista. Ou então você sincroniza as duas por este botão. Todos os comandos são físicos, ou pelo menos quase todos.
porque você tem aqui pela central o AC Max, para você colocar o ar-condicionado na função máxima. Esse aqui você não tem como botão físico, mas somente ele, pelo que eu notei. E o legal é que todas as funções você também pode fazer aqui pela central, se você preferir. Inclusive, estou aqui em outra tela, vou mexer na temperatura, ele abre para mim essa barra que eu consigo ajustar de forma mais prática do que ficar clicando aqui um por um. Você não fica preso no comando físico, nem no comando touchscreen. A única questão que me incomoda um pouquinho é que quando você liga o desembaçador dianteiro, ele sempre volta com o ar-condicionado ligado, mesmo que antes ele não estivesse acionado. Seguindo agora aqui pelo console, você tem também esse acabamento em cinza escuro ao redor aqui da central, né? Acabamento das saídas de ar em black piano. Aqui embaixo você tem o modo Sport, comando físico para o volume, felizmente. Você pode também mutar o som por aqui ou desligar a central por aqui. Você tem desse lado um comando para você passar as faixas ou usar esse botão como se fosse um Enter. Modo Sport aqui embaixo para você desligar o controle de tração, o pisca-alerta, para você desligar os sensores de estacionamento e também para desligar o assistente de permanência em faixa. Isso aqui a gente mostrou detalhadamente no nosso vídeo de assistências à condução para descobrir se a Toro dirige ou não sozinha. Aqui abaixo você tem um carregador de celular por indução que tem essas abas, então o celular cabe muito bem aqui. Repare, meu celular é grande e ele fica muito bem preso. Você tem também uma iluminação de LED aqui para indicar o carregamento e ainda tem uma saída de ventilação, reparem aqui. Então, com o ar-condicionado ligado, seu celular vai ficar bem geladinho. E ainda duas entradinhas USB, uma do tipo A, outra do tipo C, e elas são iluminadas para você encontrá-las mais facilmente. Alavanca de transmissão, acabamento aqui em black piano. Você tem modo manual também aqui para trás, se você quiser. Um pouquinho mais para trás você tem aqui um pequeno porta-objetos, dois porta-copos. Esse aqui, reparem que ele fica um pouco mais baixo, mas ambos têm esse ajuste, então garrafas um pouco maiores ainda ficam muito bem presas aqui. Agora, um grande pecado desse carro é isso, né? E eu não estou falando sobre o fato de não ter um cromadinho ou um black piano aqui nas pontas, mas sim de ser um freio de estacionamento manual. A outra é a versão mais cara e mais completa das configurações Flex, então já deveria ter um freio de estacionamento eletrônico com função auto-hold. Você tem apoio de braço com ajuste de profundidade, ele também é em couro, também tem as listras em vermelho e você pode abri-lo para conseguir guardar alguma coisinha lá dentro ou até mesmo algum documento aqui, se você quiser. Só que ele não tem ajuste de altura, tá? Eu acho que ele fica ligeiramente baixo, ele só tem mesmo o de profundidade. Porta-luvas desce suavemente, você tem iluminação, embora não seja em LED. Agora o espaço é um pouco comedido, digamos, poderia ser um pouquinho maior. Aqui no teto a gente repara, vai ficar um pouco escuro porque o revestimento aqui é em preto. Mas a gente repara que aqui para o motorista tem um porta-óculos aveludado, inclusive, para não ficar fazendo barulho. Aqui para o passageiro você tem uma alça de mão que volta suavemente. E para os dois ocupantes dianteiros você tem aqui o ajuste de altura do cinto. Retrovisor interno eletrocrômico, você pode desligar ele por aqui, isso é algo bem interessante, porque tem muito carro que não consegue desligar. Aqui no centro você tem iluminação individual, porém não é em LED, e elas não iluminam muito bem, para ser sincero. Nem todas as versões têm, mas essa aqui conta com uma iluminação de cortesia. Agora ela é em LED, inclusive, se vocês repararem, agora não vai dar para ver nada aqui no centro porque está claro, né? Mas ela ajuda a iluminar um pouquinho essa região aqui do console. É bem pouco mesmo. Acho que poderia ser um pouco mais forte essa iluminação. E aqui você encontra botões de SOS ou de assistência, porque esse carro tem um sistema de conectividade inteligente da Fiat, que a gente fala daqui a pouco. Também é legal citar essas alças de mão que podem te ajudar a subir ou descer do carro, ou até mesmo segurar enquanto passa por algum trecho mais esburacado. E tem os tweeters também ali na frente. Já o quebra-sol, você tem porta-documentos com essa faixa aqui, um pouco simples, né? Tem espelhinho, tem tampão, mas cadê a iluminação em Fiat? Aqui do lado direito você tem a mesma coisa, porém com a iluminação, embora também não seja
em LED. E lembrando que através do sistema de conectividade inteligente, esse botão SOS ele pode fazer uma chamada automática em caso de uma colisão muito forte. E aí ele vai informar automaticamente a última localização registrada da Fiat Toro e também os dados do veículo para auxiliar num resgate. Falemos agora sobre volante multifuncional. Eu acho ele bem bonito. É um pouco grande, mas condizente com uma picape. Você tem as costuras aqui escurecidas mesmo. E o couro poderia ter uma qualidade um pouquinho maior, eu confesso. Nem acho ruim, ele é um pouco mais rugoso, digamos assim. Você tem pedal shifts aqui atrás do volante para fazer as trocas de marcha de modo manual, se você quiser. Piloto automático convencional. Infelizmente não tem o ACC em nenhuma versão da Fiat Toro. Pelo menos você tem também o limitador de velocidade. A gente falou sobre esses recursos no vídeo de assistências à condução. Desse lado, comandos do computador de bordo, que a gente já vai mostrar, atender ou encerrar chamadas e comandos de voz. Mas se eu falei que ele é multifuncional, cadê os seus comandos? Eles ficam, na verdade, aqui atrás, próximo aqui inclusive do botão de partida. Desse lado você consegue aumentar ou diminuir o volume e aqui no centro você troca a fonte de áudio para rádio, Bluetooth e etc. E desse lado você passa as faixas. Eu acho que o volume poderia ser desse lado, seria um pouco mais prático. Mas o que me incomoda é que com a chave desligada, mesmo se a central estiver ligada, esses botões multifuncionais não funcionam. Aí você vai ter que usar este botãozinho físico aqui. Pelo menos não é touch, né? Aqui na chave de seta, que é bem molenga inclusive, então às vezes você acaba dando um farol alto sem querer. E com o farol alto automático ativado, ou até mesmo o farol alto convencional, a alavanca aqui fica bem distante, né? Então isso incomoda um pouquinho. A Fiat poderia pensar em uma outra solução. Tem aqui o sensor crepuscular e reparem que não tem a função de lanterna. Ou você deixa no automático, desligado, ou o farol baixo. E isso acontece porque o DRL sempre fica ligado quando você aciona a chave e a lanterna lá atrás também fica sempre ligada. Então não faz sentido você ter uma iluminação aqui de lanterna, né? Você tem aqui farol de neblina dianteiro ou para ligar a luz da caçamba. E desse lado direito você tem os comandos dos limpadores com sensor de chuva inclusive. Falando agora sobre painel de instrumentos, quando a gente liga você tem aqui esse Ultra T270, destacando a nova motorização dessa versão, já que não é mais diesel. A primeira vez que você entra no carro também ele faz um pam pam parum, que é a identidade sonora da Fiat, né, aparecendo o logo deles aqui na central. E esse painel de instrumentos tem uma tela de 7 polegadas completamente digital. Aqui do lado esquerdo você tem a temperatura do líquido de arrefecimento e do lado direito o medidor de combustível. Tudo você mexe por aqui. Nessa tela inicial você tem o padrão, né, o contagiros, passando para o lado você tem o econômetro, e aí lembrando que essas luzes laterais, que eles chamam de luzes interativas, vão mudando de acordo com o seu consumo, só que aí você acaba perdendo o contagiros, né? Você troca o contagiros por essa barra aqui indicando quanto você está sendo econômico ou gastão. Mais um toque para o lado você tem uma tela mais clean, né? Mais limpa. Um toque para cima você tem as configurações. Então aqui em principal você pode trocar todas essas informações laterais. E se você não clicar em nada, ele vai explicar para você o que significa aquela função. Aqui então eu posso deixar, por exemplo, onde está a data, eu posso colocar o odômetro, a temperatura externa, posso deixar sem nada, a autonomia, o consumo médio A, o consumo médio B, o consumo médio C, o consumo médio D, ou deixar a hora e aí volta para data. Isso eu posso fazer também nas outras posições. Você tem ainda a iluminação, que aí você pode inclusive desligar essas luzes laterais se você não gostar delas e aumentar o brilho do painel. Em sons você regula o volume dos alertas e você pode restaurar para a configuração de fábrica. Mais um toque para cima, encontramos o alerta de velocidade, caso você queira colocar para ele apitar passando dos 100 km por hora, por exemplo, e para você desligar o airbag do passageiro se for necessário por algum motivo. Aqui em cima você tem a tela de veículo, que são as informações do carro. Nessa versão a gente encontra a parte de performance, que mostra ali o percentual de potência que você está utilizando, também do turbo, medidor de força G ainda do lado direito, e embaixo você tem o contagiros de forma horizontal. Um toque para o lado, você tem assistências de direção, ele mostra, por exemplo, assistente de permanência em faixa, que a gente explicou detalhadamente no vídeo de assistências à condução. Outro toque para você resetar a pressão dos pneus,
e mais um toque, quanto tempo e quantos quilômetros faltam para a próxima revisão deste carro. Mais um toque para cima, a gente vem aqui para as médias de consumo. Reparem, ó, percurso A, percurso B, percurso C, percurso D. Você ainda tem o percurso desde o abastecimento, esse ele reseta sozinho, e ainda o histórico das últimas médias em trechos de mais ou menos 20 quilômetros. A única coisa que me incomoda é que o tempo do trajeto e também a velocidade média ficam se alterando se a chave estiver acionada, mesmo com o motor desligado. Então não faz muito sentido. Mais um toque para cima, você volta para a tela inicial. Uma curiosidade, mas que é um ponto positivo, é que você tem aqui a posição do câmbio, que neste carro ele mostra a marcha que está engatada. A gente já testou vários modelos com esse painel e, curiosamente, alguns mostram. Então ele fala, por exemplo, D3, que é a terceira marcha, e alguns não mostram. O que eu tenho a dizer sobre esse painel é que eu acho que o brilho poderia ser um pouquinho maior, mesmo no máximo, e deveria ter uma tela dedicada ao áudio, mas pelo menos quando você troca de música, ele aparece uma notificação, uma barra aqui embaixo, indicando o nome da música nova. Então, pelo menos ele mostra a música aqui no painel, só que não de forma fixa. E eu voltei aqui para o lado de fora da Fiat Toro para a gente falar sobre a chave presencial. Ela tem aqui abertura e trancamento das portas, abertura remota da tampa da caçamba, e você tem também o botão de sinalização, que aí ele vai disparar a buzina e também o pisca-alerta, né? Serve muito bem para quando você quer tirar alguém que esteja encostado no seu carro, por exemplo. E aqui ainda tem a partida remota, mas antes de mostrar ela, é importante citar que a minha chave está no bolso. Só de eu clicar este botão aqui na maçaneta, ele já vai subir todos os vidros e também, apesar de demorar um pouquinho mais, rebater os retrovisores. E para abrir o carro com a chave perto, só colocar a mão na maçaneta, que o retrovisor já está abrindo. Agora vou mostrar para vocês a partida remota. Com o carro trancado, você clica duas vezes aqui, ela dá umas certas buzinadinhas e pronto, ligou o motor. Isso é muito útil, por exemplo, para você deixar o ar-condicionado gelando enquanto você não entra no carro. Faz bastante diferença. Outra função legal, vou clicar aqui para ele desligar a motorização, trancar o carro. E se a gente segurar aqui o botão de abertura, olha o que acontece. Ele abre todos os vidros e até o final, você não precisa ficar segurando o botão. E vamos falar agora sobre a lista de equipamentos. A gente tem aqui de série frenagem automática de emergência, alerta de saída de faixa com correção automática, farol automático, apoio de braço dianteiro e também o traseiro, banco do motorista com ajustes elétricos, incluindo de lombar, revestimento interno em couro com detalhes em vermelho, cargo bag Mopar na caçamba, chave presencial com partida remota, faróis full LED, sensores crepuscular e de chuva, retrovisor interno eletrocrômico, capota rígida na caçamba, retrovisores com repetidores de seta em LED, luz de cortesia, rebatimento elétrico e também a função tilt down lá no lado direito, rodas de liga leve aro 18, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, carregador de celular por indução com ventilação, controles de tração e estabilidade, 6 airbags, então são 2 frontais, 2 laterais, mais os 2 de cortina, ar-condicionado digital Dual Zone, soleira Ultra, painel totalmente digital de 7 polegadas, volante multifuncional em couro com ajuste de altura e profundidade, câmera de ré, faróis de neblina em LED com luz de conversão estática, guia de lanterna traseira em LED, lembrando que é só lanterna, assistente de partida em rampas, iluminação em LED na caçamba, pedal shifts, piloto automático convencional com limitador de velocidade, tapetes em carpete, sensor de pressão dos pneus e essa iluminação de cortesia bem discreta que eu mostrei para vocês. Lógico que além de tudo isso, a Fiat Toro Ultra tem também essa central multimídia e o Connect com tela vertical de 10 polegadas. Lembrando que ela tem infelizmente aqui o GPS nativo, conexão sem fio para Android Auto e Apple CarPlay, perfis, como vocês podem ver aqui em cima, então você pode personalizar as configurações para você e se você dividir o carro com outra pessoa, ela configura suas preferências em outro perfil. Tem também 3 entradas USB, sendo uma delas do tipo C, que fica aqui na frente, 6 alto-falantes, um em cada porta, mais os 2 tweeters ali perto da coluna A, e o sistema de conectividade inteligente Fiat Connect, que de forma bem resumida, além dessas assistências de segurança que mostrei para vocês, pelo aplicativo do celular você consegue configurar várias coisas, como por exemplo, abrir ou fechar as janelas, ligar o motor, ver quantos quilômetros ou quanto combustível tem ainda
no carro, dá para você adicionar um alerta para quando alguém sair daquele certo perímetro, ele também te avisar, quando passar de uma certa velocidade, enfim, são bastante funções. E essa central multimídia, ela é relativamente rápida, tem uma definição também que eu considero boa e uma interface, um sistema bem fácil de mexer, você se acostuma com bastante rapidez. Agora, a câmera de ré, quando a gente coloca aqui, a gente percebe que é de péssima qualidade. Vocês podem reparar que mal você consegue enxergar o carro que passou lá atrás. E ela também fica um pouco escura, digamos assim. Tem as linhas de guias dinâmicas, então mexendo o volante ele mexe aqui, mas também não tem modos de visualização, tá? Você não tem um zoom, nada disso. Ela é desse jeito. Para um carro versão top de linha, poderia ter uma câmera já 360 graus ou, no mínimo, uma câmera com qualidade melhor. E aqui você tem também os sensores de estacionamento traseiros. Lembrando que os dianteiros, eles são informados ali somente no painel de instrumentos. Agora, falando sobre a qualidade do som, eu acho mediana, mais para boa do que para ruim. Agora, algo que me incomoda um pouquinho é que essa central acaba refletindo lá no vidro traseiro à noite, né? Agora de dia não vai fazer diferença. Então aqui pelo retrovisor, às vezes ela atrapalha um pouco da sua visão. Agora vamos a um dos pontos mais importantes de todo o carro, que é o seu preço. Quanto custa a Fiat Toro Ultra 2025? Agora que ela utiliza o motor 1.3 Turbo Flex, ela se tornou a versão mais completa das versões Flex. Ela custa hoje R$ 194.490. Esse carro, na verdade, não tem opcionais, mas curiosamente no site de Monte o Seu da Fiat, ela especifica na lista de equipamentos o Fiat Connect Me, que é o sistema de conectividade inteligente que eu falei para vocês, mas também oferece esse item como opcional, sem informar o valor. Então, sinceramente, essa informação realmente ficou meio confusa, mas acredito eu que de fato seja de série nessa configuração. Mas o que tem para adicionar valor ao carro são as cores. Nas sólidas você tem o vermelho colorado, que é a única gratuita, nas metálicas a preto carbon e o azul jazz por 2.490, e nas perolizadas a branco polar e o cinza Sting, que é essa aqui que nós estamos testando, também por 2.490. Só que falta o cinza granite cristal, e esse aqui é aquele cinza meio durepox, mas falta aquele cinza convencional que você tem em outras versões, assim como o prata billet. Sabe lá Deus por quê, mas não é oferecido aqui nessa versão Ultra. O total então dessa configuração que estamos testando com o cinza Sting vai para R$ 196.980. É bastante coisa, né? Se vale a pena ou não, a gente fala daqui a pouquinho na nossa conclusão. E citando brevemente a garantia e revisões, são 3 anos de garantia sem limite de quilometragem e as revisões acontecem a cada 10.000 quilômetros ou 12 meses, aquilo que acontecer primeiro. Já aqui nos bancos traseiros, primeiro a gente tem essa visão mais ampla do interior, que apesar de trazer um acabamento bem simples, eu acho bem bonito. Aqui o revestimento dos bancos continua igual lá na frente, porém como está um pouco escuro aqui, vocês não vão perceber esse vermelho no couro micro perfurado, porque ele é bem discreto na verdade, isso é um ponto positivo. Só que faltou o logo Ultra aqui nos bancos de trás. Você tem apoio de braço aqui, felizmente, só que tem alguma coisa impedindo ele de abaixar completamente. Aqui você consegue abrir e você tem um pequeno porta-objetos, digamos assim, para você colocar alguma coisinha, e você pode também estender aqui o porta-copos, e aí ele fica para fora. Infelizmente não temos saídas de ar traseiras, você só tem um porta-objetos e uma tomadinha USB ali embaixo, acompanhada de uma 12 volts, no máximo 180 watts. Mas o carro de quase 200 mil já deveria ter a saída de ar traseira, né? Aqui em cima a gente encontra um ganchinho para você pendurar um cabide, por exemplo, e alças de mão que voltam suavemente. Tem também a iluminação que você pode ligar ou desligar, mas bem que já poderia ser em LED, né? Pelo menos tem dos dois lados. E acabamento de porta aqui é o seguinte, ó. Se lá na frente é quase tudo plástico duro, aqui é tudo plástico duro, porque você perde aquela parte de couro ou de pelo menos um tecido que teria lá na frente. E o porta-copos é ainda menor e inclusive muito inclinado. Esse porta-objetos aqui em cima, ele também não serve para nada, justamente porque a primeira freada que você der vai cair tudo ali para baixo. Agora uma coisinha que incomoda aqui, ó, é que você fica preso até que você destrave aqui em cima.
ele não destrava junto com as outras portas do carro, então você sempre vai ter que fazer esse movimento. Tem porta-revistas pelo menos aqui atrás dos dois bancos. E falando do que mais importa para vocês, que é o espaço interno, vale lembrar que eu tenho um pouco mais de 1,92 de altura. O banco do motorista está regulado confortavelmente para eu dirigir e o espaço que sobra aqui atrás é esse aqui. Bem curto, tá, pessoal? Para uma picape que não é média, é uma picape intermediária, eu acho aceitável. Mas eu definiria o espaço interno como mediano. Ele não é horrível, pensando que eu sou bem grande, né? Mas também não é tão espaçoso. Um adulto de porte bem pequeno cabe aqui, mas o ideal seria para crianças ou então que tenha um motorista um pouco menor do que eu. Falando agora sobre espaço para cabeça, na verdade, primeiro eu quero citar que o banco traseiro ele fica um pouco mais inclinado aqui por conta da caçamba. Então você vai um pouquinho mais desconfortável. Agora, em relação à cabeça, ó, quase passa a minha mão aqui em cima. Chega a encostar um pouquinho do meu cabelo, então a altura assim não é tanto problema. Se eu sentar um pouco mais relaxado, não encosta no teto. Então a altura também não é assim das maiores possíveis, mas é boa. E chegou a hora da gente fazer o nosso test drive com a Fiat Toro Ultra para testar na prática como que essa picape se comporta. Primeira coisa que eu tenho para dizer é que essa direção aqui é consideravelmente leve, principalmente você levando em conta que é uma picape, né? E a posição de dirigir aqui é um pouco mais alta, então você conduz esse carro de uma forma um pouco mais, digamos que imponente. Mesmo com o banco mais para baixo, você sente uma posição um pouquinho mais alta, você tem uma boa área aqui envidraçada e claro, com uma boa altura em relação ao solo, você consegue ignorar alguns tipos de obstáculos. E falando um pouquinho mais da direção em si, ela é elétrica progressiva, né? Então logicamente na estrada, assim como a gente mostrou no nosso vídeo de viagem, você sente ela um pouco mais rígida. Agora eu vou aproveitar esse momento aqui para a gente comentar que por essa picape ter a capota rígida lá atrás na caçamba, você perde um pouquinho da visão aqui do retrovisor central, porque a capota fica um pouquinho mais alta que o normal, então ela acaba tampando um pedacinho ali do seu retrovisor. Não altera muita coisa, mas existe essa mudança. Como de praxe, vamos usar aqui o nosso trecho de zigue-zague para a gente testar então a dinâmica aqui da Fiat Toro Ultra. Vamos lá, vamos descer aqui um pouquinho mais rápido do que uma pessoa normal desceria, né? E a gente percebe o seguinte, ó, pessoal, longe de ser um carro esportivo, né? Mas você tem aqui, ó, uma dinâmica muito boa para uma picape. Por quê? Você tem aqui uma base monobloco, como eu disse para vocês, não é feita sobre chassi. Então a rolagem de carroceria assim não é muito alta. Existe um pouquinho, lógico, você tem um carro mais alto, mais pesado, mas longe de ser algo que incomoda. Para uma picape até surpreende, na verdade. Vocês viram que eu passei aqui a 9 km por hora com total tranquilidade, porque é uma picape, né? Então você tem mais de 20 centímetros de vão livre em relação ao solo e você pode, não exatamente ignorar, mas você pode passar com mais tranquilidade nessas valetas, mesmo as mais profundas, porque dificilmente você vai raspar a parte de baixo desse carro. Vamos falar um pouquinho para vocês sobre isolamento acústico. A gente tem aqui algo não muito primoroso, para ser sincero. Você tem uma construção de isolamento acústico mais condizente com um carro mais barato. Não é horrível, tá? Eu posso dizer que é intermediário, mas para a faixa de preço de quase 200 mil reais, poderia ser um pouco melhor, até porque uma picape um pouco mais para lazer, como é a Toro, ela dá uma sensação de refinamento maior. Você sente que você está levando para casa de fato o que você pagou, né? Você tem uma imponência maior, enfim. Então acho que por essa sensação de refinamento poderia sim ter um isolamento acústico um pouquinho mais primoroso. E a gente mostrou em detalhes lá no nosso vídeo de viagem como que é o isolamento acústico na estrada, inclusive em relação ao barulho de vento. Pessoal, vamos testar aqui como que fica o desempenho. Já coloquei no modo esporte, desliguei o nosso controle de tração, saindo. Tem uma saída boa, tá? Demora um pouquinho ali no começo, mas é um carro pesado, então dá para entender. E 90, 100 por hora. Até travei um pouquinho na hora de falar, mas 100 km por hora. Eu achei um ótimo desempenho para uma picape desse porte. Não que seja um desempenho surpreendente, mas como eu disse, para uma picape que não é tão compacta,
ela é consideravelmente grande, inclusive das intermediárias, se a gente comparar, por exemplo, com uma Renault Oroch ou até mesmo com uma Chevrolet Montana, ela é consideravelmente maior. Ela só é um pouco menor quando você compara com a Rampage ou então com a Ford Maverick. Levando em conta ser uma picape, o porte dela, motor 1.3, eu achei um ótimo desempenho aqui para a Fiat Toro, principalmente na cidade. Você não vai passar nenhum problema. O desempenho na estrada a gente mostrou lá no nosso vídeo de viagem. O que eu posso dizer desse carro é que eu particularmente gosto muito dele. Sempre que passa uma Fiat Toro aqui pelo canal, eu sempre rodo bastante quando eu pego uma Toro, porque eu gosto dessa picape. Você tem aqui, digamos que um SUV, mas com caçamba. Ela é muito confortável, a gente vai falar um pouquinho melhor disso daqui a pouco. E você tem uma condução prazerosa, não no sentido de esportividade, mas até se você abusar um pouquinho mais nas curvas, você não tem uma rolagem de carroceria tão grande. Você não se sente como em uma picape média, onde ela vai pulando tudo, balançando tudo. Aqui não, você se sente próximo a um SUV de fato. Então é muito gostoso dirigir a Toro. Mesmo dirigindo por várias horas, em viagens por exemplo, você não enjoa dela. E aproveitando esse momento que a gente deu uma leve paradinha aqui, eu vou lembrar que esse carro não tem o sistema start-stop, tá? Então ele não desliga o motor em paradas rápidas. Isso até é um ponto positivo, porque geralmente o pessoal odeia o motor desligando e ligando toda vez que você para o carro, né? Por outro lado, você acaba gastando um pouquinho mais de combustível na cidade em razão disso, e também emite um pouco mais de poluente, que na verdade é o principal foco do start-stop, né? Reduzir a emissão. Como de praxe aqui no canal, vamos tentar entrar um pouquinho mais forte nessa curva para a gente conferir então como que fica a rolagem de carroceria. Vamos lá? Canta um pouco de pneu porque é uma picape, então é um carro mais pesado, né? Como eu disse para vocês, 1.712 quilos. Mas levando em conta ser uma caminhonete, é um desempenho muito bom nas curvas. Falando um pouco agora sobre suspensão, vamos ver se tem barulho de acabamento? Tem alguns barulhinhos de até algumas coisas minhas que estão aqui dentro, e tem outros que de fato são de acabamento. Mas hoje em dia é difícil um carro que não faça isso dos que passam aqui pelo canal. Agora, falando de conforto, olha como é macia essa picape. A gente tem aqui um piso bem desnivelado, mas ela não fica pulando a traseira, mesmo com ela vazia. Lembrando, as picapes, principalmente as médias, que são feitas sobre chassi e possuem suspensão do tipo feixe de mola, elas pulam muito quando elas estão vazias, porque elas foram feitas para levar carga. A Toro não. Você colocando carga, ela vai ficar ainda mais assentada no chão, vai ficar ainda mais gostosa nesse sentido, mas mesmo vazia, não fica pulando. Então é muito confortável. A impressão de fato é que você está em um SUV. Mas e aí, será que vale a pena ou não levar para casa a Fiat Toro Ultra agora com motor Turbo Flex? Como pontos positivos eu posso citar aqui o conforto, o prazer ao dirigir, a versatilidade, porque você tem praticamente um SUV com caçamba aqui, a robustez, você consegue enfrentar uma estrada de terra, mesmo sendo 4x2, alguns desafios um pouquinho mais complicados, que ela vai muito bem. Cito também a caçamba como um ponto positivo, já que você tem uma capota rígida, tem aquele bolsão dentro, tem iluminação, enfim, ela de modo geral é um ponto interessante. E também posso citar como positivo, pelo menos nessa categoria, o desempenho aqui desta picape. Agora, pontos medianos, o espaço interno, a segurança, não que ela seja insegura, tá? Mas faltam aqui alguns recursos mais ativos de segurança nas assistências à condução. O sistema de som também mediano, mais para bom do que para ruim. E a lista de equipamentos, não que ela seja ruim também, mas próximo dos R$200 mil, poderia ter algumas coisinhas que eu já cito para vocês. Agora, pontos negativos, eu diria somente o consumo urbano, já que a gente viu que o rodoviário é muito bom. As assistências à condução, que tem somente 3 itens e eles funcionam de maneira assim, não ruim, mas de maneira simples, digamos, não tem nenhum recurso muito avançado. E também o acabamento, eu até consideraria como um ponto mediano, mas como se aproxima muito dos R$200 mil, dá para considerar o acabamento como um ponto negativo, pela simplicidade dele, não exatamente pela qualidade que é ruim.
E alguns equipamentos que eu senti falta são o ACC, o piloto automático adaptativo, a centralização de faixa, esses dois itens existem lá na Rampage, também uma câmera 360 graus, ou que pelo menos tivesse uma câmera lá na dianteira, saídas de ar para os bancos traseiros, sensores de ponto cego e também o alerta de tráfego cruzado traseiro, que é integrado a ele, reconhecimento de placas de trânsito e lanternas traseiras Full LED. Esses para mim são os principais itens que ela ficou devendo. Agora, para entender se vale a pena ou não levar esse carro para casa, precisamos compará-lo com seus concorrentes. E na verdade, concorrente direto você não tem nenhum. O que a gente pode considerar aqui somente para efeito de comparação é a Chevrolet Montana RS 1.2 turbo automática, a versão top de linha, que custa R$171 mil aproximadamente. Existe também a Fiat Titano Endurance 2.2 diesel 4x4 manual. De novo, é um outro segmento, mas é só para efeito de comparação. Ela custa R$220 mil, já é mais cara. Também a Ford Maverick Larat FX4 2.0 turbo, já com tração nas 4 rodas, custa R$230 mil. E a versão de entrada da Rampage é a Bighorn com motor 2.2 turbo diesel e também tração 4x4, que aí já vai para R$238 mil. Então a gente pode ver que de fato a Fiat Toro ela é muito sozinha no segmento. Em comparação com a Montana, por exemplo, o preço fica ainda bem diferente e lá você tem uma picape menor. O porte da Toro é consideravelmente maior. Eu posso concluir então que eu acho que vale mais a pena você comprar a versão Vulcano, que custa um pouco menos e traz os mesmos equipamentos, com a diferença somente de para-barro, estribo lateral, a capota rígida e coisas assim nesse sentido, tá? Mas o resto, os equipamentos mais úteis, digamos assim, são exatamente os mesmos. Agora, se você acha que para você será mais útil, ou até se você achar mais bonita a Toro Ultra, que tem essa capota rígida, eu acho que ela ainda é uma boa opção de compra. Quando comparada com suas, entre aspas, rivais mais próximas, ela tem um ótimo custo-benefício. Em resumo, a Toro Flex é muito boa de usar para um lazer, como por exemplo, cidade ou até em viagens. Ela tem tudo de um SUV, mas com a vantagem de uma caçamba, para que você consiga levar cargas maiores ou até um pouco mais pesadas. Então, se esse for o seu tipo de uso, compre a Toro e seja bastante feliz. E é lógico que eu não posso deixar de agradecer a todo o pessoal da Stellantis, em especial da Fiat, por terem emprestado aqui a Toro para a gente testar durante uma semana.